Fala galera, tudo bem? De volta aqui no canal Peperaio Hardware e, conforme eu prometi para vocês, estou trazendo testes de duas placas de vídeo do segmento topo de linha GTX 1070 e 1080 ROG Strix da ASUS. Eu sei que muitos de vocês têm curtido os vídeos que eu tenho feito com placas mais baratas, com processadores de entrada, mas também existe um público que eu atendo aqui no canal que quer ver esse tipo de produto, a outra extremidade, o cara que quer jogar acima de Full HD, por exemplo, Quad HD, Ultra HD ou resoluções ultra wide, ou o cara quer colocar tudo no Ultra. Então, o objetivo do vídeo é para mostrar duas placas para esse tipo de público. Público que já está um pouco descontente com a resolução Full HD, que é algo além disso. O comparativo vai ser feito com as placas Founders Edition 1070 e 1080 que eu fiz testes aí recentemente para vocês. Embora essas placas não estejam mais no mercado por conta do preço, disponibilidade, enfim, é sempre interessante ver como um projeto customizado se sai contra o projeto de referência. Futuramente, quem sabe, eu volto a fazer esse comparativo com placas da AMD também, porque hoje na nova geração RX 400 e 500 nós não temos placas para concorrer com a 1070 e 1080 em preço e performance. Por enquanto, talvez tá vindo coisa nova por aí. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer as duas placas. As duas placas usam uma variante da mesma GPU, que é a GP104, com fabricação em 16 nanômetros FinFET, um salto expressivo diante da última geração, que era fabricada em 28 nanômetros. Com isso a gente consegue ter mais transistores no mesmo espaço físico, que gera GPUs mais rápidas e energeticamente mais eficientes. Como vocês estão vendo, as placas são exatamente iguais, até é difícil saber qual é qual aqui. Inclusive esse é um padrão de toda a linha ASUS, desde a 1060, 480, 580, 1070, 1080 e 1080 Ti. São muito parecidas as placas, muda um detalhezinho aqui ou ali. Cor das placas totalmente preto, ao contrário da série passada. Maxwell, a gente via aquelas placas que pareciam Ferraris, com detalhes em vermelho, em preto, em prata. Aqui nós temos algo mais discreto, mas não se enganem, a placa tem algo que é mais chamativo, LEDs RGB. Ela tem LEDs RGB na parte da frente, ao contrário da série passada, que tinha uma coisinha bem discreta aqui apenas na parte de cima. E você pode controlar a iluminação através do software Aura e configurar uma série de efeitos, como por exemplo respiração, estático, representação da temperatura da GPU através da cor que ela vai ficar, verde para frio e vermelho para muito quente, ou ela pode também seguir o ritmo de uma música. Na parte de cima nós temos uma logo Republic of Gamers com a iluminação mais discreta dessa vez, e na parte de trás tem um detalhe aqui muito legal, cara, o olho ROG, que por algum motivo eu não sei porque que não tinha na 1060 e tinha na 480. E esse olho tem iluminação que segue a iluminação que você faz na parte da frente. Isso aqui fica visível quando você coloca a placa no gabinete, então fica um detalhe bem interessante, bem chamativo, especialmente se o seu gabinete tem uma janela transparente. O cooler é bem robusto, um pouco maior que a altura do slot, ele abrange todas as áreas críticas da placa, incluindo os MOSFETs e os módulos de memória, que nem todas as placas faz essa dissipação direta ali. Na GPU as tensões são maiores, existem 5 heat pipes em contato direto que transportam calor para o restante do dissipador. Refrigeração proporcionada por 3 fãs com a tecnologia Wing Blades, onde a fã é modificada para proporcionar mais pressão e fluxo de ar sobre a placa. E mais uma vez, a já conhecida tecnologia 0dB, ela vai entrar em ação, desativando ou reativando individualmente cada uma das fãs em momentos oportunos. Então, se o seu PC está bem tranquilo, se você não está usando a placa de vídeo, as fãs ficam paradas. Se você está jogando, as fãs aceleram para deixar a sua placa bem fria. A GTX 1080 é alimentada por 2 conectores PCI Express, um de 6 e um outro de 8 pinos, afinal há uma maior necessidade energética nela, enquanto que a 1070 é alimentada apenas por um conector de alimentação de 8 pinos. Detalhe interessante nessas placas ASUS são esses 2 headers para fãs presentes aqui na parte de trás. Então o que você pode fazer? Você pode ligar as 2 fãs do seu gabinete aqui, elas vão ser sincronizadas com a rotação das fãs.
Então quando a maior fonte de calor do seu PC, que é geralmente a placa de vídeo, estiver em descanso, as fãs também vão estar com baixa rotação ou paradas. Quando você vai jogar, que a placa de vídeo vai esquentar, então as fãs vão automaticamente acelerar para poder manter o seu gabinete melhor refrigerado. As placas têm duas conexões HDMI, duas DisplayPort e uma DVI-D. A ideia aqui é tornar a placa mais amigável para um headset VR. Então você pode ligar o seu headset VR e ao mesmo tempo na outra HDMI conectar o seu monitor. As dimensões da placa: 30 centímetros de comprimento e 13 centímetros de altura. Vamos agora, enfim, aos testes de desempenho das duas placas. Então os testes serão feitos em 3 resoluções, Full HD, para quem quer muitos frames na tela, para por exemplo um monitor 120 ou 144 Hz, resolução Quad HD ou 1440p, que é um meio termo ideal que eu recomendo para essas duas placas, e em 4K 3840 por 2160, que equivale a 4 telas Full HD, apesar dessas placas não serem tão fortes para empurrar 4K 100 FPS Ultra em jogos mais pesados. Na tela vocês estão conferindo alguns gameplays gravados lado a lado na resolução 2560 por 1440 em Battlefield 1 Campanha, GTA V Benchmark e The Witcher 3 em Novigrad na configuração Ultra. Com a novidade de agora podemos avaliar a estabilidade do frame time direto no game com o MSI Afterburner e o Riva Tanya, além dos já tradicionais monitoramentos das informações do processador e da placa de vídeo. Olhando para os resultados, vemos que em Full HD a 1070 e 1080 sobram performance rodando no Ultra, mas nem em todos os casos você consegue alcançar FPS superiores a 120 ou 144 para monitores desse tipo, sendo necessário então reduzir a configuração ou fazer um overclock, embora as placas já trabalhem com clocks altos por padrão. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Em Quad HD nós encontramos um equilíbrio ideal, especialmente se você vai rodar em 60 FPS. A Strix 1070 foi suficientemente forte para essa resolução, para os jogos em Ultra, mas não todos. GTA V, Witcher 3, Watch Dogs 2 e Ghost Recon Wildlands, que são bem pesados, ela teve dificuldades. Então é preciso reduzir ou anti-eles em GTA V, por exemplo, ou Hairworks em The Witcher 3 e tirar do Ultra em Wildlands, porque nem a 1080 Ti roda esse jogo com folga acima de 60 FPS, mesmo em Full HD. A GTX 1080 teve médias e mínimas consideravelmente melhores, afinal ela é uma placa mais robusta em relação ao 1070, então ela tem um poder de fogo maior para você usar em resoluções mais altas ou em configurações mais pesadas. E finalmente em 4K, obrigatoriamente você precisa reduzir as configurações para manter os 60 FPS em ambas as placas. Muitas vezes tirar do Ultra para o alto já resolve a situação. Se você quer uma placa mais forte para 4K, hoje a melhor single GPU que nós temos é a GTX 1080 Ti. Ela tem mais folga para trabalhar nessa resolução. Ela é aproximadamente 30% mais forte que a GTX 1080, porém, obviamente, é um pouco mais cara. Em relação às placas de referência, nós vemos que o salto de performance não é expressivo, como nós vimos, por exemplo, na geração Maxwell, entre 980 Ti referência e 980 Ti customizada. E isso é explicado pelo clock das GPUs. Mesmo nas Founders, o clock já é alto por conta das características da arquitetura e do GPU Boost 3.0, mas o que diferencia os projetos customizados, como o da ROG Strix, é a estabilidade do clock em relação com a temperatura da GPU. O clock das Strix permanecem mais estáveis e mais altos por mais tempo, apesar de haver ali algum throttling por conta do limite de power. As duas placas têm um limite de potência. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. E paralelo a isso, a temperatura das duas GPUs são muito baixas, aproximadamente 65 graus na 1070 e 68 na 1080, enquanto a 1070 e 1080 Founders atinge 76 e 83 graus respectivamente. Entre as duas Strix, 1080 é mais estável e esse pequeno cap no power foi uma decisão de projeto para possibilitar temperaturas baixas. Nas Founders, a 1070 é limitada especialmente pela potência, enquanto que a 1080 é duplamente limitada, ora pela potência, ora pela temperatura. É sempre importante ressaltar que mesmo as Founders podem trabalhar de forma mais estável e com temperaturas menores, basta você fazer um ajuste na curva de fan, nos limites de potência e temperatura através de softwares como MSI Afterburner. Mas o diferencial das Strix e de outras placas customizadas é que elas fazem isso por padrão e com mais silêncio,
já que não é necessário que você acelere as placas têm 3 fãs que não precisam trabalhar em alta rotação. Então você tem um PC trabalhando com uma temperatura bacana e com boa performance e com boa estabilidade, sem gerar muito aquecimento dentro do seu computador. No entanto, o fato de serem frias e terem mais folga no seu projeto de alimentação não significa necessariamente que você vai conseguir fazer mais overclock, porque isso depende da unidade do chip e esses chips já trabalham com um clock bem alto. Então, 1070 eu consegui colocar a 2037 MHz de forma estável, menos de 100 MHz acima do boost típico. Acima disso ela já apresentou problemas. A 1080 Strix se estabilizou em 2075 MHz, ambas com 500 MHz a mais na memória e temperatura bem aceitável mesmo com as fãs do modo padrão. Isso possibilitou a elas um ligeiro aumento de performance, que acaba ajudando a manter uma média um pouco maior em situações onde as placas não atingiram, por exemplo, 60 FPS em Quad HD, que é a resolução que eu acho mais indicada para essas placas. Confira agora mais alguns gráficos em benchmarks e frame time avaliando a performance das duas placas. Gostaria muito de fazer uma tabela de custo por frame, mas eu não vou poder fazer. E o motivo é esse descontrole no mercado de GPU. Você vê que o preço das GPUs nos últimos meses subiram muito, cara. Teve placa que custava R$1.000, R$1.200 e foi para mais de R$2.000, cara. Em questão de semanas aconteceu isso. É oferta e demanda por conta da mineração de criptomoedas. As pessoas estão comprando várias placas da AMD, placas da Nvidia, começaram a comprar 1060 e 1070 também e outras placas diversas, enfim. Então, uma tabela de custo por frame ficaria obsoleta muito rapidamente. De repente, daqui a um mês já estabilizou ou piorou, não sei o que vai acontecer. Então, o que eu posso falar das placas para vocês? Vocês viram pelos testes, pô, temperatura foi o que mais me chamou a atenção. Se você compara com a Founders, a temperatura das duas placas são bem interessantes, cara. Você pode fazer overclock, a temperatura continua baixa mesmo assim, ela acelera um pouquinho mais as fãs para manter a temperatura ali dentro do limite. E é um projeto que me pareceu mais interessante que na geração passada. A gente tinha as placas com perfil de fã muito conservador e a GPU ficava muito quente. Mesmo aí, por exemplo, a 980 Ti Strix era assim, a 390X Strix também era assim. Temperatura lá em cima, fã lá embaixo, bem calminha, né? Mas isso deixava a GPU muito quente, ok? Visual dela extremamente chamativo, especialmente se você vai colocar isso no gabinete que dá para você ficar vendo hardware. Essa logo ROG aqui ficou muito legal, cara, muito interessante mesmo. Backplate de metal, RGB para quem gosta, tá? Não consegui colocar várias cores aqui individuais, você pode escolher apenas uma cor. Eu prefiro a cor vermelha mesmo, combina bem mais com a ideia aqui do ROG, né, Republic of Gamers. Eu venho analisando produtos ASUS há muitos anos e eu posso informar para vocês que a ASUS geralmente não quer ter o produto mais barato, ela quer ter o melhor. A gente sabe que a ASUS é uma dos maiores fabricantes do mundo, então você tem aqui uma das melhores 1070 e 1080 disponíveis no mercado. Alto Clock Boost, dissipação bacana, projeto PCB legal, mas não é a mais barata. A ROG Strix 1070 OC Edition 2.400 hoje, você tem modelos da própria ASUS um pouco mais barato, 2.200, e tem modelos de outros fabricantes por R$2.000 atualmente. Tá? Então qual é a sua prioridade? Você quer apenas jogar, você não se preocupe em ter uma placa diferenciada com RGB, com triple fan, com backplate, enfim. Tem placas mais baratas que vão te atender, você pode fazer overclock nelas e alcançar o clock que essas placas têm. Já se você quer uma placa diferenciada, está aqui duas opções, GTX 1070 e 1080. Se vocês perguntarem a minha opinião, hoje eu optaria por essas placas se elas estivessem com preço um pouco mais em conta, tá? Um pouco mais próximo das suas concorrentes. Por exemplo, R$200 de diferença de uma placa concorrente com triple fan também, bacana, cara. Dá para você aceitar. Mas às vezes você vê ali R$500 de diferença,
para o brasileiro é uma grana alta, na minha opinião. Lá fora você tem um produto em dólar, às vezes dá lá $30 de diferença, $40. O cara que ganha em dólar aquilo não é muita coisa. Aqui no Brasil, 400, 500 reais acaba sendo uma grana que faz o cara pensar, pô, será que realmente vale a pena? Então, em um preço menor, recomendaria as placas ROG Strix, ok? 1070, em relação a 1080, tem o melhor custo-benefício para mim, eu iria nela para jogar em Full HD e Quad HD, com os gráficos no alto e no ultra, dependendo do game. Qualquer coisa, só reduzir uma coisinha ali ou aqui para poder manter os 60 FPS, dependendo do seu objetivo, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi um breve overview e teste das duas placas topo de linha da NVIDIA, fabricadas pela ASUS, modelo Strix OC. Em breve vou trazer para vocês a 1080 Ti ROG Strix, comparando com a 1080 Ti Founders Edition que está aqui. Grande abraço a todos e até mais.